E agora as relações interespecíficas, aquelas relações que ocorrem entre espécies diferentes. Também a gente vai dividir em harmônicas e desarmônicas. Falando primeiro das harmônicas, aquelas que não têm prejuízo para ninguém. A gente tem o mutualismo e a protocooperação, que são relações bem semelhantes. Normalmente é o que é confundido nos exercícios. Por quê? Porque em ambas a gente tem dois indivíduos de espécies diferentes levando benefício nessas duas relações. Os dois, positivo para um, positivo para o outro. Só que no mutualismo a gente vê uma relação de grande dependência. Uma espécie depende muito da outra para sobreviver e vice-versa. Na protocooperação a gente já não tem mais essa super relação de dependência. É legal quando a relação acontece, traz benefício para a primeira espécie, traz benefício para a segunda espécie, mas não é essencial para a vida de nenhuma delas. Quando a gente pensa em protocooperação, por exemplo, você pode pensar nos animais de savana como uma zebra que está sendo parasitada por um carrapato. Esse carrapato é um parasita, ele está levando uma relação, um prejuízo, uma característica ruim para a zebra, consumindo o sangue dela. Às vezes a gente tem um pássaro que pousa em cima do dorso da zebra e começa a comer esses carrapatos, porque esse pássaro quer comer os carrapatos. A relação, quando a gente pensa entre o pássaro e a zebra, é uma relação harmônica. Por quê? O pássaro está retirando carrapatos da zebra, isso é bom para a zebra, está diminuindo o parasitismo em cima dela. E o pássaro tem um benefício também porque ele consegue comida para conseguir sobreviver. Então é bom para o pássaro que consegue comida, é bom para a zebra que perde uma certa quantidade de parasitas do seu organismo. Mas se eu chegar lá e espantar o pássaro e ele for embora, a zebra não vai morrer por causa disso, o pássaro também não vai morrer por causa disso, eles continuam a vida deles como estava antes deles se encontrarem. Isso é uma protocooperação, há uma ajuda entre os indivíduos de espécies diferentes, mas não há uma grande dependência. Um não precisa do outro para sobreviver. Agora, quando a gente pensa no mutualismo, aí sim é uma relação muito mais íntima. No mutualismo, a gente pode pensar, por exemplo, em bactérias que existem nos estômagos de ruminantes. Uma vaca, por exemplo. A vaca ela tem dois estômagos lotados de micro-organismos que ajudam na digestão de um carboidrato, chamado celulose. Lembra que os ruminantes eles são herbívoros, né? A vaca ela é herbívora, então ela vai comer o pasto, comer a grama e vai mastigar e engolir. Qualquer animal, sendo vaca ou qualquer outro ruminante, herbívoro, carnívoro, qualquer animal, não interessa, incluindo a gente, nenhum animal sabe digerir celulose, que é esse carboidrato importante que é encontrado nesses vegetais, nessas herbáceas. Só que os micro-organismos, as bactérias que estão nos estômagos dessa vaca, elas sim conseguem digerir. Então, olha que interessante. A vaca tem o trabalho mecânico de pegar o mato, mastigar e engolir e fornece comida para as bactérias. As bactérias digerem celulose, porque elas querem comer essa celulose também, elas sabem fazer essa digestão. Digerem toda a celulose que tem ali, absorvem uma parte, mas sobra muito, porque a vaca está sempre ingerindo mais e mais planta. O que sobra é a vaca que vai absorver. Então é bom para as bactérias, porque a vaca está levando celulose para elas digerirem, está levando alimento para elas. É bom para a vaca também, porque ela está recebendo os nutrientes que a bactéria conseguiu digerir. Não direcionado para ela, mas é o que sobrou e como é bastante alimento, é o suficiente para a vaca. Se eu pensar na separação desses dois, aí eu tenho um problema, porque os micro-organismos dentro do corpo da vaca não vão conseguir ter esse trabalho mecânico de conseguir tanta celulose, tanta planta do ambiente para conseguir o seu alimento. E a vaca vai continuar comendo, mas se ela não tem os micro-organismos dentro dela, ela não vai digerir esse carboidrato fundamental. E aí ela pode não ter energia suficiente para sobreviver. Os dois podem acabar morrendo, então é essencial um para o outro. Quando a gente pensa nessa característica de dependência, mutualismo. Se eu posso separar os indivíduos e sem problema nenhum, a gente fala de protocooperação. A outra relação harmônica é o comensalismo, e ele pode ser por vários motivos. O comensalismo é um pouco diferente, porque ele é bom para uma espécie e para outra não é nem bom nem ruim, não faz diferença, é como se nem tivesse acontecendo. Então, uma espécie tem benefício e a outra nem se beneficia, nem tem prejuízos.
A motivação pode ser normalmente por alimentação, que é o exemplo clássico, né, dos tubarões, que são grandes predadores, que normalmente são perseguidos por aqueles peixes menores, as rêmoras. As rêmoras também são carnívoras, assim como os tubarões. Mas como o tubarão gasta muita energia, come toda hora, despedaça as presas, né, enquanto ele se alimenta, as rêmoras se aproveitam disso, porque o tubarão ele preda e chacoalha a presa, tipo um cachorro, joga para cima, bate, chacoalha, e aí vai caindo pedaços dessa presa. Migalhas. Para o tubarão são migalhas, ele não vai gastar energia nadando atrás dessas migalhas. Se ele continuar com fome, ele vai lá e preda de novo, pega outra presa inteira. Essas migalhas vão indo em direção ao fundo do oceano, mas as rêmoras espertas, já atentas, começam a comer essas migalhas. Então, para o tubarão, se essas rêmoras querem ou não consumir essas migalhas que ele deixou cair, não faz diferença, porque ele não liga para essas migalhas, ele não iria atrás delas, mas para as rêmoras faz. Então, a gente tem a rêmora conseguindo comer sem gastar energia para isso acontecer, então é uma super vantagem. Variações de comensalismo podem ser por, além de alimentação, o motivo pode ser abrigo. Uma espécie precisa de outra para se abrigar nela. Acontece muito isso com plantas. A gente tem aquelas plantas como orquídeas e bromélias, chamadas epífitas, que vivem apoiadas em tronco de árvores. São plantas pequenas que vivem apoiadas em árvores mais altas. Qual é a vantagem para a epífita, para a orquídea, para a bromélia? A vantagem é que, como são plantas pequenas e de florestas fechadas, se elas ficarem no solo, vai chegar muito pouca luz para elas. Mas como elas conseguiram se adaptar a viver em cima, apoiadas do tronco de uma árvore, elas saem do nível do solo e vão para 2, 3, 4 metros de altura. Chega mais luz, faz mais fotossíntese, cresce mais, se desenvolve mais. Então, para a epífita é muito importante. Para a árvore que está servindo de abrigo, que está servindo de apoio, não faz diferença nenhuma se tem uma orquídea apoiada nela ou não. As epífitas não são parasitas, não fincam as raízes absorvendo seiva nem nada, elas só estão literalmente apoiadas. Então, para a epífita é legal, para a árvore que serve de apoio não faz diferença. Nesse caso de abrigo, a gente pode chamar esse comensalismo de inquilinismo, é um nome específico para essa característica de abrigo. Quando é transporte, a gente pode chamar por forésia. Então, uma espécie usa a outra para ser transportada. Talvez você já tenha passado num campo onde o gramado estava meio alto, aí quando você cruzou esse campo e você foi olhar para sua perna, para sua calça, tinha um monte de coisinho verde grudado na sua perna. Essas estruturas verdinhas eram das plantas do gramado que você cruzou. São frutos onde lá dentro tem as sementes. Esses frutos eles são modificados como se fossem um ganchinho para quando o mamífero passar, esses ganchinhos se prenderem nos pelos desse mamífero. E aí, sem perceber, o mamífero sai andando e sai levando esses frutinhos com as sementes. Qual que é a vantagem da planta? A vantagem é que, você lembra, né? Planta não consegue ter uma grande mobilidade, vai depender de ações de vento e tal para conseguir dispersar sua semente. Mas essa, com esse ganchinho, consegue fazer com que a semente grude no pelo dos mamíferos, no nosso caso, na nossa roupa mesmo. E aí o mamífero sai andando por quilômetros, uma hora ou outra acaba caindo essa sementinha e germina uma nova planta a quilômetros de distância da sua planta mãe, da sua planta ancestral. Então a planta vai conquistando novos territórios. Isso é ótimo para as plantas. O mamífero nem percebe, porque essa sementinha não faz nem bem nem mal para ele. Então você tem um comensalismo por transporte, nesse caso a gente pode usar o termo forésia, de vez em quando aparece. Para as desarmônicas, a gente tem uma grande variedade de relações onde há impacto negativo. Competição aparece de novo, então eu posso ter competição entre indivíduos de espécies diferentes quando os nichos, as necessidades desses indivíduos de espécies diferentes são semelhantes. Então, de repente, eles comem a mesma coisa, eles usam o mesmo território de reprodução. Quando você tem semelhanças entre os nichos, entre espécies diferentes, aí você pode ter competição quando esses recursos começam a ficar limitados. Ah, não tem mais espaço para local de reprodução para todo mundo. Então, quem precisa desse local de reprodução começa a brigar. Brigar diretamente, às vezes, lutando, defendendo um território, ou por simples exploração. Uma espécie consegue explorar mais um território do que outra, e aí essa espécie acaba conquistando mais recursos do que a outra. Igual na intraespecífica, a competição é sempre ruim, porque leva para o prejuízo para as duas espécies. Uma vez que o meu ambiente está ruim, não tem recursos para todo mundo,
Tanto a espécie que de repente consegue ficar com a comida, como aquela que perdeu o alimento na disputa, as duas saíram perdendo, porque não deviam brigar por aquele alimento. Deveria existir aquele alimento em abundância, e não é o caso. Numa competição interespecífica, a gente pode acabar tendo como resultado a exclusão ou a coexistência. Exclusão é quando uma espécie tem alguma vantagem muito grande na competição e acaba dominando o território, conquistando muito recurso, a ponto da outra espécie ser extinta ou expulsa, foi embora daquele local ou realmente todos os indivíduos morreram. Aí só fica a espécie que conseguiu dominar melhor os recursos. Pode chegar na coexistência também. De repente, as duas espécies têm uma certa disputa, mas elas conseguem achar um meio termo para ambas conseguirem continuar vivendo nesse ambiente. Podem conseguir obter outros tipos de alimento, podem dividir território, se distribuir de maneiras diferentes. Existem estratégias diferentes para isso. A predação é a relação presa-predador, só cuidado para não achar que predador é sempre um carnívoro, tipo um leão predando, uma onça, um tubarão. Esses caras realmente são predadores, eles matam para conseguir se alimentar. Mas os predadores, eles podem ser herbívoros também, né? Porque se eu pensar na zebra, ela pasta o mato, ela come o mato, então ela mata plantas para conseguir se alimentar. Então isso também encaixa na descrição de um predador. Ou o predador come completamente o corpo da sua presa ou come só uma parte. Por exemplo, uma girafa é um predador, mas ela não come uma árvore inteira, ela vai comendo só as folhas. Se eu pensar no leão, ele pode acabar comendo toda a carne que existe numa presa. Então, às vezes, o predador come totalmente a sua presa ou só parcialmente. O parasitismo é a relação entre um parasita e um hospedeiro. A diferença entre o parasitismo e o predatismo é que o parasita ele não mata o seu hospedeiro para conseguir se alimentar. Ele se alimenta do hospedeiro enquanto ele ainda está vivo. Um carrapato, por exemplo, se alimentando do sangue de uma zebra, não precisa matar a zebra para conseguir esse sangue. Come enquanto ainda a zebra está viva. Se a zebra morrer, inclusive o carrapato não vai mais conseguir sugar o sangue, porque ele coagula. Então os parasitas querem que os seus hospedeiros estejam vivos enquanto você obtém a sua alimentação. Então é diferente da predação, tá? Na predação, o predador mata a presa para conseguir se alimentar. E no parasitismo, o parasita come o hospedeiro enquanto ele ainda está vivo. Existem dois tipos de parasitas, os ecto e os endoparasitas. Ecto significa fora, então é o parasita que fica por fora do corpo do hospedeiro, como um carrapato. O carrapato fica por fora do corpo da zebra para conseguir se alimentar. Endo significa dentro, então é quando os parasitas só conseguem comer o seu hospedeiro quando estão por dentro do corpo deles. Por exemplo, uma solitária no nosso intestino que vai utilizar os nossos recursos, mas ela tem que estar dentro do nosso corpo. Se a solitária estiver fora, ela já não consegue utilizar os nutrientes que estão circulando pelo nosso organismo. Então, ecto para fora, endo para dentro. Dois tipos de parasitas. No amensalismo, a gente tem uma espécie que produz uma substância tóxica e secreta essa substância ao seu redor. Existem muitos fungos que fazem isso. Eles produzem alguma substância e jogam essa substância no ambiente onde eles estão, ao redor deles, criando um halo, como se fosse um círculo, uma cerca ao redor deles. Essa substância é tóxica para outras espécies, por exemplo, para bactérias. Aí, se tiver bactéria ali perto do fungo, as bactérias podem morrer. Ou se tiver bactéria longe que queira se aproximar para usar o território, para usar os recursos, ela não consegue se aproximar. Então, é como se fosse uma cerca de proteção mesmo que a espécie consegue construir ao redor dela. Uma substância tóxica que é secretada ao seu redor. É ótimo para essa espécie. Para outra, você não tem... você tem o prejuízo, né, ou de morrer porque entrou em contato com a substância tóxica ou porque não consegue se aproximar do amensal. E o último é o esclavagismo. No esclavagismo, a gente tem uma espécie explorando o trabalho de outra espécie. A gente tem algumas espécies de pássaros que exploram o trabalho de outras espécies. O chupim, por exemplo, é um pássaro que quando vai botar seus ovos, não bota no seu próprio ninho, até porque normalmente ele nem cria um ninho. Ele vai no ninho de uma outra espécie, quando esse pássaro foi buscar alimento, saiu do ninho por algum motivo, ele vai lá e coloca os ovinhos dele no lugar do ninho. Normalmente nesse ninho já tem ovos da outra espécie, o chupim ainda empurra os ovos da outra espécie para fora, deixa cair mesmo, já era, e põe o dele no lugar.
Quando a outra espécie volta, como se fosse uma babá escrava, ele vai cuidar desses ovos, vai chocar, vai proteger. Quando o filhote nascer, vai cuidar desse filhote, trazer comida, ter todo o cuidado parental, todo o gasto energético. E o chupim já está se reproduzindo de novo, já está deixando outros ovos em outro lugar. Para esse pássaro que pratica o esclavagismo, temos vantagem, porque a vantagem é que ele acaba conseguindo se reproduzir muito mais. A desvantagem é da outra espécie, que está servindo de babá escrava, que está gastando energia com um filho que não é dela e nem da sua espécie é. Então acaba não tendo vantagem nenhuma, por isso uma relação desarmônica. Eu tenho prejuízo, eu só tenho perda por causa dessa exploração de trabalho.